Convido então a abrirem a palavra de Deus mais uma vez, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos fazer uma leitura dos versículos 25 até o versículo 31, mas nos concentraremos na exposição nesta manhã até o versículo de número 28. Eu dividi em duas partes esse segundo bloco. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 25 até o versículo de número 31, mas a exposição será somente até o versículo de número 28. Assim diz o Senhor. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Mais uma vez, nos coloquemos na presença de Deus em oração neste instante. Deus bendito, a tua palavra foi lida, e agora, Senhor, será proclamada ao coração dos teus filhos, que aqui estão reunidos em teu nome. Como teu servo suplicou, nós reiteramos a súplica, Senhor, e pedimos que fale aos nossos corações, confronte os nossos pecados e nos ensine o caminho que devemos andar, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, que te oramos. Amém e amém. Nós vivemos um momento muito difícil em nosso país, pelo menos até o ano passado. Um momento em que vimos acontecer uma sobreposição de poderes e desarmonia entre as casas do executivo, do legislativo e do judiciário. Essa ausência de um diálogo construtivo, de um diálogo respeitoso e eficaz, que vise o bem-estar do país e, consequentemente, da nação, tem sido afetado por questões ideológicas, cujo resultado culmina em uma grave crise e um grave problema de hermenêutica. Note que não se trata de uma questão de lei, pelo contrário, se trata de uma questão de interpretação e aplicação da lei. A Suprema Corte de nosso país tem interpretado a lei de modo arbitrário e tendencioso. Tem-na aplicado considerando seus próprios interesses de cunho político partidário, o que deflagra a quebra de um dos principais, sem querer ser redundante, mas de um dos principais princípios, ou o princípio fundamental para o direito, que é o princípio da imparcialidade. O problema, portanto, eu reitero, meus irmãos, não se trata da ausência de leis, mas de como essas leis têm sido interpretadas e aplicadas às diversas situações que se apresentam no dia a dia. E o que isso tem a ver com os versículos que nós acabamos de ler?
Eu diria que tudo, irmãos. Porque Paulo está tratando de um mesmo problema. Paulo está tratando de questões circunstanciais que, por seu caráter subjetivo e extraordinário, não possuem leis específicas e diretas, mandamentos literais para serem tratadas. Porém, há princípios normativos suficientes na Escritura para serem aplicados a fim de resolver as mais variadas questões que se apresentam no dia a dia da igreja, de qualquer um cristão. E é exatamente tomando isso por base que assim ele tratou, por exemplo, lá no versículo de número 12, do problema dos casais mistos, marido e mulher ímpios, mas que ao ouvirem o evangelho, o marido se converte, a esposa não. Ou o contrário. Ao ouvirem o evangelho, a esposa se converte, mas o marido não. Não havia uma lei específica, literal, para tratar uma situação como essa. Paulo pega as leis que já existem, as interpreta e as aplica a essa situação. Foi assim também que ele chegou a julgar a questão dos filhos deste casamento, bem como passou em seguida a tratar das condições de cada indivíduo que havia sido chamado por Cristo. Circuncisos e incircuncisos, escravos e libertos. Aqui, meus irmãos, nós temos mais uma dessas situações. Por isso, ele vai dizer no versículo 25, veja aí novamente o que diz o apóstolo Paulo. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Ora, se no bloco anterior Paulo responde às questões circunstanciais relacionadas àqueles que estavam casados, agora nesse outro bloco ele volta a tratar de outras questões circunstanciais, sobre casamento, inclusive, mas para um outro grupo que ele chama aqui de as virgens, ou o grupo das virgens. A pergunta que surge, então, diante disso, nesse momento, é: por que das virgens e não dos virgens? Porque Paulo utilizou aqui o feminino e não o masculino, tomando de uma forma geral, como se isso estivesse associado aos solteiros. Bem, isso se deve ao fato de que, das 6 vezes que Paulo usa o termo virgem aqui nesse capítulo, por 5 delas, ele o usa acompanhado do artigo feminino. Isso quer dizer uma ênfase. Ele está se referindo às mulheres. Além disso, nós temos também a questão da palavra grega que ele utiliza aqui, que é parthenon, e diz respeito a uma pessoa não casada, ou melhor, que ainda não se casou, ou uma jovem que ainda encontra-se sob a tutela de seus pais. No sentido mais estrito, meus irmãos, isso não deve ser tomado como se Paulo estivesse se dirigindo a uma jovem solteira que decidiu ela mesma não casar, ou que decidiu casar, mas que o momento não era apropriado para isso. Não, muito pelo contrário. Quando nós olhamos para o contexto em que Paulo estava inserido, e especificamente a igreja de Corinto, que era o mundo greco-romano do primeiro século, nós percebemos que o casamento de uma jovem, o casamento de uma virgem, não estava ao arbítrio desta. Pelo contrário, era decidido e, portanto, determinado pelos seus pais. Se essa jovem fosse uma escrava, era decidido pelo seu senhor. Logo, não cabia à jovem decidir essa questão como em nossos tempos.
Não lhe era dado esse direito de autodeterminação em relação ao seu futuro cônjuge. E isso nos leva a imaginar, ou a pensar, ou até mesmo, eu posso dizer, deduzir que, muito provavelmente, seja esse o problema que Paulo estava tratando aqui, procurando resolver à luz do conhecimento que tinha das Escrituras. Pois imaginem isso, irmãos, uma jovem crente, porém filha de pais ímpios, poderia vir a casar-se com um ímpio, o que era muito mais provável de acontecer. Como ela então deveria lidar com esta situação? Ou, de repente, poderiam haver jovens na igreja que, por conta do ensino falso herdado da cultura greco-romana, fez aquela coisa que nós já tratamos aqui em capítulos anteriores, da separação entre espírito e corpo, e aí não queriam se entregar em casamento para preservar a sua pureza. É por causa dessas coisas, então, que Paulo vai dizer que, quanto a isso, ele não tem mandamento do Senhor. Ele não tem uma ordem específica, é isso que ele está dizendo, de Deus. Ele não tem uma lei exclusiva que ele possa tirar das Escrituras que seja literal. E nem consegue encontrar nas palavras de Jesus algo direto para essa situação. Paulo está sendo sincero aqui, irmãos. No entanto, não se trata de uma questão de omissão. Pelo contrário, Paulo se recusa a ficar calado diante dessa situação inusitada que aparece no seu cotidiano. Por isso, então, ele decide julgar a questão, e ele passa a fazer isso tomando de sua autoridade apostólica, que, conforme ele a justifica, surge exatamente a partir da misericórdia de Deus. Por isso ele diz, veja aí, dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, diz Paulo. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, claramente, nos é ensinado como a Escritura Sagrada é suficiente para nos dar direcionamento acerca de tudo. Acerca de tudo. Infelizmente, muitos entre nós ainda acham hoje que as Escrituras têm resposta apenas àquilo que diz respeito à religião. Quando, na verdade, as Escrituras nos orientam, nos ensinam acerca de tudo, como declara a nossa confissão de fé. Porque a Escritura tem todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a própria glória de Deus, para a salvação dos homens, para a fé, e vejam, a vida do homem. Então parem, irmãos, de achar que há situações na sua vida que a Bíblia não tem resposta. Pelo contrário, ela tem resposta para tudo. Ainda que não diretamente, mas por boa e necessária consequência, pode ser deduzido a partir dela. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Não tendo uma citação direta a recorrer para essa situação, ele consegue, então, por boa e necessária consequência, deduzir das Escrituras, do conhecimento salvífico que tem, da revelação de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o conhecimento necessário para julgar mais uma questão adversa que se coloca à sua frente.
E nós, como crentes em Jesus Cristo, conhecedores da palavra de Deus, defensores do sola escritura, deveríamos nos espelhar no exemplo de Paulo e procurar resolver tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, as situações inusitadas e diversas que são subjetivas acerca de cada um dos indivíduos, à luz da mesma palavra de Deus. Isso nos leva, então, a ficarmos curiosos. Como Paulo tratou isso? E a resposta ele nos dá exatamente nos versículos seguintes. Versículos 26 ao versículo 28. Vejam aí, ele diz: considero... Paulo vai responder a questão. Considero, por causa da angustiosa situação presente... O que é que ele está fazendo aqui? Contextualizando a resposta dele. Ser bom para o homem permanecer assim como está. O que ele está fazendo? Puxando um princípio anterior, aplicando aqui a uma situação semelhante, que envolve casamento. Versículo 27. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. A resposta de Paulo está considerando o contexto que aqueles crentes estavam vivenciando. E que contexto era esse? Bem, na estimativa do nosso autor, os cristãos vivenciavam um período de crise. Tanto é que ele classifica esse momento, se você observar aí o texto, como angustiosa situação presente. E aí eu chamo a sua atenção para alguns fatos. O cristão no primeiro século, além de lidar em viver em um mundo pagão, tiveram que lidar também com outros tipos de dificuldades, dentre eles, as duras perseguições que aconteciam, tanto por parte das autoridades imperiais romanas, quanto por parte dos judeus. E quando nós olhamos para a cidade de Corinto e para as igrejas que compunham a igreja de Corinto, ainda se acrescenta, irmãos, os problemas internos que vinham acontecendo naquela igreja. As divisões, as contendas, como nós vimos nos capítulos anteriores que nos foi sendo revelado por Paulo. A soberba, o problema do adultério, os litígios, a questão do divórcio, prostituição, incontinência, fornicação. Esses eram problemas enfrentados não apenas por aqueles que eram casados, mas por aqueles também que estavam solteiros, quer fossem eles virgens ou fossem, por exemplo, os viúvos. Pessoas que haviam chegado à fé cristã naquela cidade vivenciavam esses problemas. E há ainda quem inclua dentro dessa angustiosa situação que diz Paulo aqui, um temor profundo acerca da queda iminente de Jerusalém. Há quem especule, inclusive, que parte dessa angustiosa situação era devida à ansiedade pela segunda vinda de Cristo, da qual seria precedida, como informou o próprio Senhor Jesus, de uma grande tribulação. E há também quem associe a essa angustiosa situação que Paulo fala aqui, a escassez de alimento, um período de fome no reinado do imperador Cláudio. Isso faz com que a resposta de Paulo a eles seja para
permanecerem em seu estado, ou seja, do jeito que estão. Versículo 27. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Primeira coisa que precisa ficar clara aqui. Paulo não está proibindo o casamento. Paulo não está dizendo que aqueles que são virgens, ou aquelas virgens, quando convertidas, devem permanecer virgens, solteiras, pelo resto de suas vidas. Ele não está ordenando que isso aconteça dessa forma. Ao invés disso, ele está colocando uma situação para que elas assim procedam. É por conta de uma situação, não um dever obrigatório. Que situação é essa? A angustiosa crise enfrentada pela igreja. Paulo está dizendo, é bom e sábio que vocês permaneçam como estão, até que o Senhor mude as circunstâncias. Vejam, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você não precisa deixar o seu emprego, porque agora se tornou crente e o seu patrão é um ímpio. Você não precisa abandonar o seu marido, porque você agora conheceu a Cristo e o seu marido não quer saber de Cristo. Você não precisa fugir de sua cidade, porque a sua cidade impera a vileza de coração nas pessoas. Você não precisa mudar a sua condição de vida. Eu sou um homem rico e abastado, então eu agora me converti, eu tenho que doar tudo aos pobres e ficar na miséria, porque agora eu sou crente. Paulo não está dizendo isso, irmãos. Pelo contrário, Paulo está dizendo para permanecer onde estão e como estavam até que a crise passe. Paulo está ordenando para serem sensatos e observarem os tempos em que estão sendo vividos. E somente a partir disso, então, eles cheguem e tomem uma decisão sensata e racional sobre assuntos tão importantes como esse. Que assunto, reverendo? O casamento. O casamento. Aqueles que não possuem vocação para o celibato, certamente, em um determinado momento da vida, vão ser tentados. Seus corações vão arder em luxúria. E muitos vão cair em pecado sexual. A estes, Paulo diz, se não pode dominar o desejo, então é melhor que se casem. Por isso é que ele vai dizer no versículo 28 que eles não pecam se procederem assim, ou seja, se vierem a contrair o matrimônio. Mas nos versículos seguintes, quando nós vamos ver, 29 e o 30, ele vai dizer o quê? Que eles vão sofrer. Vão sofrer. Por que isso precisa ser reiterado aqui, irmãos? Porque ao longo da história cristã, muitos interpretaram esse texto de maneira equivocada, errada. A igreja de Roma colocou isso como uma imposição para quem quer servir a Deus. Tem que ser celibatário. Isso é errado. Nem o Senhor Jesus, nem os apóstolos ensinaram tal coisa.
a Idade Média tratou o casamento como sendo algo impuro, principalmente aquilo que dizia respeito às relações entre marido e mulher. Se a mulher sentisse prazer durante o ato sexual, isso era tido como pecado. E a Bíblia nunca chamou isso de pecado. Não é à toa que livros como o de Cantares ainda sejam tão obscuros em nosso tempo. Paulo acredita então que não há nada de pecaminoso no casamento, e de fato, irmãos, para o apóstolo Paulo, para Cristo, na Escritura, o casamento é algo natural à condição dos homens, exceto aqueles que foi dado o dom do celibato, exceto a estes. Estes não apenas não vão contrair núpcias, como vão achar forças no Senhor para permanecerem firmes na luta contra os seus desejos sexuais. Quem não foi chamado para o celibato não consegue resistir. É inevitável, irmãos. E aí, quando nós pensamos em Corinto, onde muitos lutavam para se desprender da sexualidade pagã, de fato pode ser então muito bom permanecer solteiro e servir ao Senhor sem distração, pelo menos até atingir uma certa maturidade cristã, para que eu possa compreender o que é o matrimônio, o que é o casamento, o que é unir-se a uma mulher, unir-se a um homem e juntos formarem uma só carne. E essa realidade, meus irmãos, vale para todos nós até os nossos dias. Quantos não têm chegado nas igrejas, vindo de relacionamentos tóxicos, opressores, confusos? Quantos não têm chegado nas igrejas divorciados ou na iminência disso e ao converterem-se a Cristo, a primeira coisa que procuram, e de modo desesperado, é preencher a lacuna que foi deixada pelos seus antigos cônjuges, na esperança de que, simplesmente por se casar com um cristão nominal agora, um crente nominal, um membro de uma igreja, todo o seu matrimônio e a sua vida amorosa vai ser uma maravilha. E a grande realidade é que, por pouco tempo, passam a ver que não é bem assim. Parem para pensar se não é exatamente isso que acontece. Quantos pais não veem os filhos se tornando adolescentes, o corpo sendo modificado, e aí por temer os devaneios e os pecados, por exemplo, como o da fornicação e a influência do mundo exterior, querem logo casar os seus filhos, sem que estes saibam, não tenham a mínima noção do que isso significa, e nem do que seja viver a dois, diante de Deus. E aí, depois de feito, aquele jovem casal começa a trazer uma série de problemas. Por imaturidade espiritual. Porque não era chegado o tempo. Porque procurou casar-se para apagar um incêndio. E, irmãos, não se corrige um pecado cometendo o outro. Não se corrige imprudência agindo de modo imprudente.
Nós estamos aqui há um mês tratando sobre casamento. E não é possível que vocês ainda não tenham percebido o como a relação entre um homem e uma mulher é importante para o Senhor. Casais, irmãos, enfrentam problemas na vida, assim como você enfrenta seus problemas individualmente. Apesar de tudo aquilo que é bom no casamento, problemas adicionais são enfrentados pelos cônjuges. E em tempos difíceis, isso é potencializado. E como nós começamos o nosso sermão dessa manhã, vivemos em tempos difíceis. Casais mais experientes sabem, irmãos, que viver a dois atravessando dificuldades financeiras é penoso. E nem todos sabem lidar com isso. Se é ruim quando solteiro, imagina depois de casado. Vocês, jovens, virgens, precisam entender que o casamento une duas pessoas pecadoras, e que ao unir-se, vocês não deixam de ser pecadores. E assim como você tem as suas lutas quando solteiro, quando casado você vai ter outras maiores ainda. E com todo o estresse que acompanha. Pessoas casadas enfrentam muitas lutas que solteiros não enfrentam. Por exemplo, o viver a dois. O desprender-se em função do outro que não é seu pai, nem sua mãe. É por isso que Paulo deseja poupar essas pessoas de tais problemas. Porque imagina, e aí vamos voltar aqui para o contexto de Corinto. Acrescentando a isso perseguição, dificuldade financeira, morte iminente. E ainda a sua luta contra o pecado. Convivendo num mundo cheio de impiedade. E o que é pior? Na situação de Corinto, eram novos convertidos. Ou seja, muitos ainda, e como Paulo diz, ainda não haviam tido a sua mente aperfeiçoada, a mente de Cristo. Lembra do capítulo 2? Vai dizer que eles inclusive são carnais. Porque não cresceram, não tiveram maturidade espiritual. Por isso eu digo, meus irmãos, que engana-se redondamente quem é solteiro, divorciado ou viúvo, que pensa que no casamento ou no recasamento resolverá todos os seus problemas. Eu conheço casais que hoje já não estão mais juntos, porque se uniram pensando, sabe o quê? Ele no ministério. Ah, porque para ser pastor tem que ser casado. Então a primeira mulher que eu arranjar, eu vou me casar com ela. E sabe o que aconteceu?
Ele nunca foi pastor. E hoje estão separados. O casamento, queridos, é uma bênção na vida dos crentes, sem sombra de dúvidas. O casamento é um processo natural, específico ao homem, intrínseco aos homens. Porém, só o é, irmãos, quando celebrado com os olhos bem abertos e mentes transformadas à semelhança de Cristo. Para estes, o matrimônio torna-se, então, um estado de gozo agradável, gratificante. Assim como é deleitoso, glorioso e maravilhoso estar em Cristo. De outra sorte, não é assim que acontece, irmãos. A motivação para nós nos casarmos deve ser a glória de Deus. Eu, solteiro, vou me casar com uma jovem crente para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, eu preciso saber aonde eu vou pisar, o que eu devo fazer e o que eu devo esperar do meu cônjuge para que a nossa união glorifique ao Senhor. É assim que todos vocês jovens solteiros pensam, não é? Eu espero. Eu espero que seja isso, e não eu quero me casar com fulana porque ela é linda. Quando ela passa, todo mundo fica babando. Ela é muito bonita. Ah, eu quero casar com o fulano porque o fulano... Às vezes eu peço a Deus perdão pelos pecados só por olhar para ele. Ah, eu quero me casar com o fulano porque ele é muito gente boa. A gente é amigo desde criança, então agora nós vamos só consumar. Ah, eu quero me casar porque nós temos afinidades. E sabe como é, né? Nós damos certo. Almas gêmeas. Em um sermão anterior aqui, eu já falei sobre de onde vem essa história de almas gêmeas. Ah, é porque o signo dele é igual ao meu. A gente ri dessas coisas, irmãos, mas é o que de fato acontece. Essas são as motivações. Quando deveria ser o contrário. Quando deveria chamar a atenção de uma moça e um rapaz, um no outro, a sua piedade diante de Cristo. A sua vida no Senhor. A vida no seu lar. Eu digo aos jovens aqui, sempre isso. Que conhecer aquela com quem você almeja casar, não é manter relações sexuais antes do casamento. Não é passar 8 anos em um noivado, mas é conhecer quem ela é com Cristo, com o Evangelho. Não é só porque ela vem para a igreja, é como ela se porta em casa, como ela se relaciona com os pais, é submissa ao pai e à mãe. Primeiro indício, se não é, ela não vai ser com você. O jovem com quem você quer casar é um jovem auspicioso. É um jovem que respeita pai e mãe. É um jovem que se dedica ao trabalho, a servir. Porque se não for, ele vai colocar você para trabalhar. Saiba disso. As motivações. Ah, irmãos, se considerássemos a cautela de Paulo com mais cuidado e não nos casássemos com tanta frequência por capricho ou impulso. Lembram do sermão passado que eu falei do percentual de divórcios?
certamente esse percentual seria bem menor. Bem menor. Mas o fato é que, quer casemos ou permaneçamos no estado em que nos encontramos, que Cristo, irmãos, seja honrado em nossas alianças e em nossas vidas. Que o amor com que Ele, Jesus, nos amou, seja então evidenciado e testemunhado a todos, por nós que cremos em seu santo nome. E que assim seja pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra tão oportuna nesta manhã, Senhor. Primeiro domingo do mês de janeiro do ano de 2023. Tu nos incita, Senhor, a um conhecimento maior e mais profundo da tua revelação, aplicando-a a todas as circunstâncias de nossas vidas, para o louvor da tua glória. Tu nos incita, Senhor, a fazer de nossos relacionamentos que louvem o teu santo nome, que deem glória a ti e testemunhem o teu amor e o poder da tua palavra. Abençoa-nos para que assim vivamos, Senhor. Em nome de Cristo te oramos. Amém. E